Então, uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje, então, nossa live da segunda-feira. Vamos estar fazendo, então, um compartilhar em cima da mensagem do encontro que aconteceu em Canela no último sábado, né? E o tema do encontro foi saindo da prisão emocional. Saindo da prisão emocional. É um tema bastante interessante, né? Para a gente entender por que tem as prisões emocionais, né? O que acontece? Onde é que começou esse problema e como é que a gente pode se livrar, né? Como é que a gente pode ter emoções saudáveis e como é que a nossa emoção possa ser liberta, né, dos enganos, das correntes que prendem tantas pessoas com depressão, tantas pessoas, né, síndrome do pânico, tudo tem a ver com o problema, então, da prisão emocional, né? Vamos ver esse tema hoje e vamos começar, então, fazendo uma leitura onde tudo começou, né? Livro de Gênesis, então, Gênesis capítulo 3, né? Que é onde começou todas as coisas. Quando a gente quer uma explicação, tem que olhar para Gênesis também. Dando Sullivan, seja bem-vindo, Sullivan, nosso irmão aí. Estamos vendo hoje então o tema saindo da prisão emocional, né? Vamos começar lendo, fazendo uma leitura aqui do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6. Vamos ver então. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento, aliás, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, que vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Então aqui tudo começou, né? Vamos estar vendo depois, então, mais detalhes sobre o tema que fala do problema emocional, as prisões emocionais. A convidar, então, a irmã Luzia a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e também um vídeo que fala, tem base nesse tema. A irmã Luzia, então, fazer a oração inicial. Amém, irmãos. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, Senhor, tanto no céu, Pai, quanto no nosso meio, Pai. Pai, está escrito, Senhor, na tua palavra, Pai querido e amado, que nós, Pai querido e amado, temos, Pai, que ser fortes e corajosos. E nesse momento, Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha implantar, Senhor, o teu reino, Pai, em nosso meio, Pai. Para que nós venhamos, Pai, ser corajosos e fortes, como tu disse a Josué, Pai. Pai, arranca, Senhor Jesus, a síndrome de Lúcifer, Pai, de nosso meio. Retira, Senhor, a ansiedade, retira a preocupação, Pai, a depressão, a angústia. Pai, tudo, Senhor, que tem nos tirado, Pai, do teu foco, Senhor. Ó Espírito Santo, que não venha ser, Senhor Jesus, a nossa vontade, Pai, mas sim a tua, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, ó Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai. E nos ensina, Senhor, a perdoar também o próximo, nos ensina a amar, Senhor, com teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós viemos apacentar, Senhor. Que nós viemos fazer o teu ide, Pai querido e amado. Deus, está escrito na tua palavra, Pai, vinde sobre mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Olha para o teu povo, Pai, que anda cansado, Pai. Que anda, Senhor Jesus, com semblante triste, abatido, Senhor Jesus. Que muitas vezes, Pai, acha que não tem mais saída, que não tem mais solução.
Senhor, o Senhor diz que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, Senhor Jesus. Então, Senhor, vem restaurar, Senhor, a vida do teu povo, Senhor Jesus. Ó Pai, o teu povo encontra enfermos, ó Pai, espiritualmente, presos espiritualmente e naturalmente, mas está escrito na tua palavra também, Senhor, que o Senhor diz que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nesta noite, Pai querido e amado, eu uno a minha fé com cada um dos meus irmãos, com cada uma das pessoas que vai ouvir, Pai querido e amado, essa palavra, essa oração. Pai, Filho e Espírito Santo, tens misericórdia. Vem curar, Senhor, a nossa alma, vem restaurar, Senhor Jesus, a comunhão, Pai, a tua comunhão em cada um de nós, ó Pai. Retira, Senhor, essa setinação, Pai, de dentro de nós. Faz, Pai, Filho e Espírito Santo, tua faxina espiritual, Senhor, porque, Senhor Jesus, os cambistas, Pai, têm entrado, Senhor Jesus, e feito, Senhor, o que eles querem, ó Deus. Mas, Pai, Filho e Espírito Santo, assuma o controle, assuma o governo da mente, da alma, do coração, Senhor, do meio do teu povo, Senhor. Olha, Senhor, para cada um de nós, Pai, porque estamos aflitos, angustiados, ansiosos, ó Deus. Nos retira, Senhor Jesus. Retira, Senhor, toda mágoa, todo rancor, toda raiz de amargura. Retira esse egoísmo de dentro de nós, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a perdoar, Senhor. Nos ensina a amar, Senhor Jesus. E nos ensina a nós nos perdoar a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o teu amor, Senhor Jesus, que a cura, a libertação, a salvação, Pai, vem estar no meio do teu povo, Pai, vem agir a tua luz, Pai. Senhor Jesus, tens misericórdia do teu povo. Tens misericórdia, Pai, porque muitas vezes nós abrimos a boca, Senhor Jesus, e falamos, eu não aguento mais, Senhor. E quando nós falamos isso, nós estamos dizendo isso é para ti, que nós não aguentamos mais passar por provações aqui na terra. Mas está escrito, Senhor, na tua palavra, que foi-me bom ter eu passado pelas aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Ó Senhor, mas sabemos que a luta aqui na terra é grande, sabemos que as provas são diárias. E muitas vezes, Pai, nós temos sido reprovados, ó Pai, por falta de orar e vigiar, Senhor Jesus. Mas Deus querido e amado, eu intercedo, Senhor Jesus, pelo teu povo, Senhor Jesus, que tem esquecido, Pai, que tem diminuído, Pai, que tem esfriado o amor por Ti, Senhor Jesus, porque se cansaram, Senhor, de tanta luta, tanta luta, tanta luta. Mas está escrito na Tua palavra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Porque mesmo assim o Senhor não deixou o barco afundar, Senhor, no meio da tempestade. O Senhor tem acalmado a tempestade diariamente, Senhor Jesus. O Senhor tem sustentado o teu povo, Senhor Jesus. E nós Te agradecemos, ó Pai. Pelo pouco ou pelo muito, nós Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Pai, através dessa live, fala com teu povo, Senhor, acalma o coração, Pai querido e amado, acalma a alma, Senhor, porque o amanhã, Senhor Jesus, só pertence a Ti, meu Deus, só pertence a Ti, nosso Pai querido e amado. Então acalma, Senhor, aplaca, Senhor, esses inimigos que têm falado forte nas nossas mentes, Pai, que têm tirado a nossa paz, que têm roubado a nossa alegria, Senhor. Porque só o Senhor é a nossa alegria, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bendito seja o Teu nome, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, derrama luz no meio do teu povo, Pai. Derrama a tua luz, Pai, em nome de Jesus. Pai, no meio do teu povo, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, não só agora, mas eternamente, porque sabemos que o Senhor está no controle, Senhor. O Senhor está no controle, Pai. Por mais que sejam as lutas, por mais que sejam as dificuldades, as provações, o Senhor está no controle, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os louvores, abençoa a palavra que vai ser compartilhada, abençoa, Pai, a cada uma das pessoas que estão entrando nessa live, as que vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, aplaca o nosso ego, Pai, e derrama a tua unção, Pai, o teu querer sobre as nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, como a tua atalaia, Pai, em nome de Jesus. E se for preciso, Pai, quebra o vaso e faz de novo, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Para a honra e glória é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia, irmãs. Glórias a Deus. Há um trono glorioso no céu. É para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Há um trono glorioso no céu. É para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti. Nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti. De nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Esse próximo louvor diz para trazermos à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. É isso que nos dá esperança.
tudo aquilo que já foi feito nos tempos antigos, que é nos trazido a revelação por meio da palavra, também pode nos dar esperança. Devemos pensar somente nas coisas do alto, somente em Cristo Jesus, em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Manifestados com Ele em glória. Amém. Oséias 4:6. Vamos orar juntos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. Hoje nós olhamos para a situação da igreja, desta última geração, que eu creio que é a última geração da graça, e olhando para esse versículo, e vendo que faz mais de 1000 anos que isto foi escrito, muito mais, 3000 anos talvez,
E a gente vê como este texto é atual, este texto é moderno, como está atualizado e como isto é uma verdade nos nossos dias. Você olha hoje as notícias do mundo, você vê só tragédia, você vê impureza, você vê a corrupção, você vê a degradação da vida humana, você vê a dificuldade que nós estamos para viver nesse mundo, como está difícil, por causa daquilo que saiu de dentro do homem, que é Satanás. Contaminou, apodreceu esse mundo de tal maneira que só Jesus, com seu grande poder, pode arrumar. E eu louvo a Deus porque Jesus está voltando para colocar tudo em justiça, em santidade, em ordem e perfeição. Porque Ele será o nosso governador por 1000 anos agora na terra. Estamos tão perto disso que você não tem ideia. Aí você olha com os teus olhos racionais este mundo do jeito que está. Eu também tenho que ter muita fé para acreditar que a transformação que Jesus vai fazer nesse planeta é total, é revolucionária mesmo, porque o Senhor tem o poder para fazer essas coisas. E não depende da nossa compreensão racional, não depende da nossa fé, não depende da nossa obediência para realizar e consumar essa obra. Louvado seja o nome do Senhor, que temos um Deus onipotente que pode todas as coisas. Porque se dependesse de nós, seria difícil o Senhor realizar os seus planos. Porque nós somos fracos, débeis e caídos, mas agora regenerados pelo sangue de Jesus, nós temos a oportunidade de nos redimir diante de Deus pelo seu sangue e restaurar também as nossas almas para obedecer e seguir o nosso Senhor. Estamos aqui na vida da igreja exatamente fazendo isso nesse momento, e aqui Deus fala ao povo, dizendo por que a destruição no mundo assola a humanidade. Nós podemos ver claramente aqui, porque falta o conhecimento. Que conhecimento é que nos falta como pessoas para melhorar e evitar a destruição que está sobre o mundo? E esse conhecimento que Jesus fala não é o conhecimento científico e tecnológico do homem, porque isso apenas atende o homem nos aspectos naturais. Mas o que Deus está falando de algo mais elevado e sublime, que é a cultura espiritual, que é a ciência espiritual de Deus, que nós precisamos conhecer. Os princípios científicos do Senhor são do terceiro céu. Nós estamos no primeiro céu. Nós somos muito agraciados por causa de Jesus. E se Deus derrama alguma bênção sobre essa terra, como sempre derramou pela sua misericórdia, e é por esse motivo que nós não estamos consumidos ainda, é porque Deus usou do seu grande amor para com a criação humana e derramou a sua misericórdia ainda em tempos em que não merecíamos e que desprezávamos até o Senhor. Pois esse conhecimento, Jesus voltou a falar sobre ele no Evangelho de João. No capítulo 8, no versículo 32, o Senhor refere de novo a mesma passagem de Oséias que o próprio Deus falou. Jesus também reafirmou. O mundo está, o homem está encarcerado em sua própria natureza pecaminosa, em seu próprio patrimônio psicológico corrompido, cheio de enganos e mentiras. O homem é um escravo, é um prisioneiro da sua própria natureza. E Deus,
e seu conhecimento é a única coisa que nós, homens, temos de tangíveis aqui na terra, que é a palavra de Deus para nos libertar desta morte maldita que entrou por meio do primeiro Adão, por meio de Satanás. Nossa natureza foi formada, toda contaminada com as trevas e com a morte. Quer dizer, trevas quer dizer ignorância. Está completamente desprovido da verdade e dos efeitos dela. Satanás é um ser assim. E ele, sendo espírito, caído e condenado eternamente, ele entrou em Adão e Eva. E contaminou todos os espíritos que Deus iria soltar neste mundo até o último dia do Senhor. Então todos nós já nascemos em iniquidade, como diz o Salmo 51:5. Mas precisamos ver isso, essas verdades. E agora Jesus e Deus falam a mesma coisa, a mesma língua, porque os dois são um só. Jesus diz: reconhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando eu conheço a verdade e recebo a libertação de Satanás, eu me torno livre também em Cristo Jesus. É uma consequência. Como diz João 8,36 também. E aqui Deus diz: quer cessar a destruição na tua vida, na tua casa? Quer paralisá-la? Deus está fazendo aqui um convite através desses dois versículos, Oséias 4,6 e João 8,32. Busque intensamente, como primeiro valor de grandeza do teu coração, busque a palavra da verdade, a palavra da cruz. Acesse ela, estude ela todos os dias, medita nela todos os dias, para praticar os seus preceitos, os seus ensinamentos preciosos, que são libertadores, que dão liberdade, que dão crescimento espiritual, que dão eternidade, que aumenta a vida divina dentro de você e que torna você ganhador de almas, apacentador de Deus. Torna você um homem cheio de paz, uma pessoa cheia de paz. Torna você forte para as adversidades e problemas que se levantam diariamente contra nossas vidas para nos destruir. Porque o mundo tem um sistema corrosivo. Ele acaba com a raça humana. Porque Satanás, revelado por Jesus Cristo, o próprio Senhor disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Cuidado. Cuida com ele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deus já avisou Adão quando colocou no Éden. Cuidado, não coma, vai morrer. Cuidado, não coma, vai morrer. Ele não come. E continua comendo cada vez mais ainda hoje. Hoje, todos os alimentos podres que Satanás oferece no mundo, por meio da internet, da televisão, por meio de revistas, por meio da mídia, por meio dos ensinamentos errôneos, que até adentrando nas escolas estão, na educação, na cultura, que tem formado a mente humana, tem sido veículos de formação e consolidação de princípios de vida. Está tudo corrompido. Deus disse, o homem está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ele não conhece a verdade, ele não conhece a realidade, ele vai entrar sempre no engano e na mentira. É óbvio. Há tempo de voltar. Para voltar precisa ser humilde, simples e infantil. E os racionais não conseguem isso. Eles têm uma grande barreira, o orgulho. Eles acham que Jesus, que Deus, exige coisas ridículas. E que faz eles passar vergonha se eles praticarem. E eles vão baixar o nível, o brilho natural deles. E a luz natural deles pode baixar, definhar. Eles não querem. O orgulho tem que ser mantido. A fama, a posição social tem que ser mantida.
Eu quero ver onde é que vai estar essas coisas depois da parousia. Aguardem. Como estarão essas coisas, esses valores depois da parousia? Eu quero ver o que você vai fazer. A todos aqueles que julgam que a razão e a religião das obras é o máximo para colocar você na eternidade. Grande engano de Satanás. Solapou a base da salvação de muitas pessoas já. Satanás continua matando ainda hoje e impedindo que crentes cresçam e avancem na fé. Os crentes usam os veículos que o mundo oferece não para crescer em vida, mas para gerar, para corroer a vida divina que ganharam, perdendo vida. Eles meditam de manhã e depois vão para a TV, para a internet e para o mundo botar fora tudo que comeram. Assim estão os crentes hoje. É fácil da gente dar um exemplo para você. Uma criança de 2 meses, 3 meses, ela toma só leite. Observem. Mas estão dando Coca-Cola para as crianças. Vai matá-las. Porque a religião das obras está estampada na igreja, ensinando errados os bebês que Deus traz para a igreja. A já partir manipulando o que nós aprendemos hoje na igreja quando entramos. Aprendemos que a igreja é uma rotina e que é um quebra-galho humano, que é um antro de aperfeiçoamento e manipulação. Essas coisas. Comunhão entre os crentes, amor entre os crentes, tu não vê. Tem hostilidade, tem clubinhos, tem sectarismo. Essas coisas tem. Os tratamentos são tão ásperos que tem crentes que não pode se ver. Mas esse é o amor de Deus que está neles? Não. É a natureza diabólica que está lá ainda. Que odeia, que quer matar, que quer destruir, que quer ferir. Esse sentimento das trevas ainda estão pulsando no coração dos crentes. Não deveria mais. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por esses momentos e que o Senhor nos enriqueça. Saudar então a irmã Francinete, o irmão Marcos, que entraram depois, né? Sejam bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, hoje falando sobre o tema prisão emocional. Prisão emocional. Então, vamos começar vendo onde é que tudo começou, né? Vamos voltar ali para Gênesis, capítulo 3. Ali foi que tudo começou, né? Na minha Bíblia está escrito assim, a queda do homem. Foi na queda, né, que começou as prisões. Pode colocar para nós, então, Gênesis capítulo 3. Então, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, parar um pouquinho, pode deixar do vídeo. Então, aqui Deus tinha dado uma ordem, né, para o homem. Na verdade, foi a única ordem, né? Não era para comer daquela árvore que estava no meio do jardim. O dia que ele comesse, ele iria morrer, né? Então, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, né? Deus tinha alertado o homem, essa árvore que não pode comer. O homem não tinha sido feito para aquele alimento ali, né? Mas a serpente, então, foi lá conversar com a Eva, né? Vamos ver o versículo 4 aqui, então. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? Aqui estava, então, o pai da mentira, né? E ele seguiu falando, porque Deus sabe que no dia, versículo 5,
Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrir os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Olha o que ele falou aqui, né? Satanás é o pai da mentira. E quando a mentira realmente surtir efeito, ela tem que ter um fundo de verdade, né? Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrir os olhos, então agora tá, e eles realmente seriam conhecedores do bem e do mal, né? E como Deus seriam os conhecedores, mas como Deus eles não seriam, né? O homem foi criado por Deus. Ele foi feito por Deus e para Deus. Essa é a nossa realidade, né? E o inimigo aqui, então, incitou Eva a desobedecer Deus, né? Vamos ver a sequência, o que aconteceu aqui, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, né? Então aqui aconteceu o grande problema da humanidade, né? Aqui começou as prisões emocionais, né? Aqui tem duas coisas que aconteceu. O homem desobedeceu uma ordem de Deus, né? Transgrediu uma ordem que Deus tinha dado para ele. E o que eles fizeram, né? Desobedeceram Deus e obedeceram Satanás, né? Obedeceram Satanás. Então, aquele momento ali, a gente sabe que o pecado de Satanás tinha sido o quê, né? Ele queria ser igual a Deus. E aqui o homem também tinha feito a mesma coisa, né? Como Deus o sereis ali, né? Entrou ambição no homem, entrou sentimentos malignos, trevosos no homem, né? Mas então, pode fechar ali. Então, aqui começou o problema, nosso problema de prisão emocional, né? Que deu uma legalidade, então, para entrar, então, energia, vamos dizer assim, negativas, traduzindo demônios, né, mano? Energias, sentimentos que ruins no homem. O homem, então, adquiriu uma natureza maligna, entrou nele, né? Ele se contaminou, né? Ele tinha sido criado para Deus e por Deus. Naquele momento, ele se tornou, então, ele é de Deus, tinha sido criado por Deus, mas ele se tornou obediente às trevas. Então, né, irmãos? Então aqui começou todo o problema. O homem tinha caído, entrou a natureza caída no homem, né? Ele deu legalidade para aquilo ali, teve uma desobediência, né? Amém? E notem aqui, o primeiro sentimento das trevas se manifestou bem rápido. Vamos ver de novo Gênesis 3, 9 e 10. Que algo mudou no homem, né? Aquela hora que ele se alimentou daquela árvore que não foi feita para ele, né? O homem não tinha como lidar com aquela fruto daquela árvore. Por isso que Deus tinha dito para ele não comer, né? Ó, aqui. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, né? Então, o que apareceu aqui? O primeiro sentimento de medo, né? Então, o medo é algo que é um elemento, vamos dizer assim, é uma energia, um elemento das trevas que prende o homem, né? O medo. Hoje muitas pessoas são escravizadas pelo medo, né? Mas a gente sabe que Deus tinha um plano de salvação para o homem. E, na verdade, Deus sabia que o homem podia cair, né? E como é que Deus fez? Deus fez através de Jesus Cristo, né? Vamos ver aqui, então, Mateus 28, 18. Passar para Mateus. Deus sabia que o homem podia cair, mas ele tinha um plano, então, de salvação. O homem tinha que ser salvo, né? E a salvação, quer dizer, então, naquele momento o homem tinha caído, ele estava em condenação, ele estava condenado, né, à morte eterna. Aquilo que Deus falou que certamente morreria, realmente aconteceu, né? E tinha uma condenação ao lago de fogo e enxofre, que era a mesma condenação para Satanás, né? O homem acabou, então, ficando na mesma situação de Satanás, né? Mas então Deus,
em misericórdia, em amor, teve um plano de salvação através de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, pagou o salário do pecado, que era a morte, ressuscitou, representa que foi aceito, então, o sacrifício, né? E devolveu a autoridade que o homem tinha entregue para Satanás. E Jesus pegou essa autoridade de volta. Ele veio como homem, né? Tem todo um plano aí maravilhoso de Deus aí, né? Então, o que está escrito aqui em Mateus 28, 18? Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: aqui é o Cristo ressurreto. Ele já estava ressurreto aqui, né? E olha o que ele fala aqui. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Quer dizer o que aqui, né? Algo muito importante. A autoridade foi recuperada por Jesus Cristo, né? No versículo 19, ele devolveu ao homem através da igreja. Versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, esse aqui, a palavra diz: todo que crer e for batizado será salvo. Né? Esse aqui é o primeiro passo para eu me libertar das prisões, né? Das prisões emocionais. Amém? Então, a gente pode ver aqui, de repente tem alguém assistindo essa live aqui, né, pela primeira vez. Então, a gente está falando aqui do que? Prisão emocional, né? A origem da prisão emocional foi no Éden, né, pela queda. Mas através de Jesus Cristo houve então a libertação, né, das prisões. Ou seja, naquele momento o homem recebeu a chance de salvação. Então, a hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, né, eu sou livre da condenação eterna. Amém? Né? Eu saio do jugo das trevas e eu passo por Jesus, né, para a autoridade de Jesus. Então, o primeiro passo, se tem problema, depressão, síndrome do pânico, né, é crer em Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador teu, né? Crer nele, a essência da salvação é eu crer. E depois, batismo, né? Amém? Aí, então, tu te livrou da condenação eterna. Vamos ver agora como é que eu vou me libertar. Vamos ver aqui agora João 8:32. Como é que eu me liberto? Aqui é o próprio Jesus falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Amém? Então, se eu preciso conhecer a verdade, na verdade, o que acontece então? Eu estava no engano, né? Eu estava sendo enganado pelas trevas. Então, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. É Ele que me liberta. Vamos ver o 36, vamos ver agora o 36. João 8:36 fala o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, quem nos liberta aí é Jesus Cristo, né? E eu preciso dessa libertação através da palavra de Deus, né? Para ter emoções sadias. Mas como é que começa? Todo problema emocional, né, começa na mente. O inimigo lança um pensamento maligno na tua mente. E a hora que aquele sentimento vai sendo semeado, né, atinge a tua emoção. Então, tu tem que tratar a tua mente. Tem uma passagem bíblica que fala como é que a gente faz isso. Romanos 12:2. Vê ali? Que fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Esse versículo fala algo muito importante, né? Eu preciso renovar a mente, sair os pensamentos mentirosos, enganosos das trevas e entrar a verdade de Jesus, né? Aí eu estou sendo transformado, eu estou saindo das prisões emocionais, né? Pela renovação da mente, né? E a sequência, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, através da renovação da mente, né, eu começo a ser liberto, eu estou conhecendo a verdade, eu estou conhecendo a verdade, me livrando das mentiras, das trevas, né?
Ouvir mais uma passagem, João 6,57, que é Jesus mesmo falando, né? E fala assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Então Jesus dava a receita, né? O que eu tenho que fazer? Me alimentar de Jesus. Como é que eu me alimento de Jesus? Pela palavra. Jesus dizia que as minhas palavras são espírito, são vida. Então a importância que tem meditar na palavra. Tudo envolve renovação da mente, tudo envolve libertação, né? Vai ter uma batalha espiritual, vai ter, nem, mas se tu ficar firme, perseverando, porque a palavrinha assim, principal, uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia, chama perseverança. Continuar perseverando, né? Continuar meditando na palavra, te alimentando da palavra de Deus, te fortalecendo espiritualmente, tu vai sendo liberto, tu vai saindo da prisão. As prisões que as trevas tinham te prendido, tu vai se libertando, né? Então a importância que tem eu ter a minha Bíblia, né? Ter minha Bíblia em casa. Hoje a Bíblia dá para baixar até no celular, né? Meditar na palavra de Deus, com a revelação do Espírito. É isso que vai me libertar. É Cristo e a palavra que liberta. Amém? Então, irmãos, falei um pouco aqui. Esse assunto é vasto, né? Dá para falar muito mais aqui. Mas eu tenho falando assim porque eu sei que muitas pessoas novas assistem essa live, né? E é importante que essa pessoa que de repente está aí pela primeira vez assistindo, tu conhecer mais sobre isso, sobre a importância que tem da libertação, né? E te livrar das cadeias das trevas e passar então a viver uma nova dimensão, a dimensão da fé através de Cristo Jesus. Amém? Mas então vou abrir para vocês, mais pessoas possam compartilhar um pouquinho. O nosso tema então é prisão emocional, livre das cadeias, né? E se é uma prisão, é uma cadeia. E as trevas sempre armam muito, né? Na verdade, hoje tem muitas pessoas que estão em prisão no mundo, né? E precisam de ser libertas. E quem liberta é Jesus Cristo. A importância que tem pregar o Evangelho, né? Levar o Evangelho a todas as pessoas, né? E é assim que elas vão conseguir se libertar. Amém? Quem mais quer compartilhar? A Nora, então, pode compartilhar. Vamos abrir então em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Então diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então aqui mostra que a nossa natureza, ela não é pura e ela tem uma natureza maligna, né? E à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai passando o nosso dia, vai acumulando essas impurezas e esse acúmulo de maldade, porque a gente vê, a gente ouve muita coisa que não vem de Deus no nosso dia a dia, né? Seja através da internet, do celular, da televisão, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, né? E Deus diz que para nós nos libertar, nós temos que nos despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. E aí ele dá a dica de como fazer. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então, para mim me libertar, para mim me despojar dessa natureza, né, que é impura e maligna, eu tenho que acolher com mansidão a palavra. Eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite, eu tenho que estar me alimentando da palavra. Por quê? Aí diz aqui, ó, porque a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem pode salvar a nossa alma, né, da impureza, da maldade, né, de tudo aquilo que é caído, né, a ira, a rejeição, a justiça própria, o medo, a ansiedade, né, todas essas coisas, né, eu tenho que me despojar, mas para isso eu tenho que acolher a palavra, com mansidão, diz ali. Por quê? Porque ela vai salvar a minha alma. Mas como é que ela salva a minha alma? É só lendo?
Não, aí tem o versículo 22. Então vamos para o 22 agora. Eu tenho que ouvir, mas eu tenho que me tornar, diz aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, só ouvir a palavra e ter conhecimento dela não me liberta. Eu tenho que ouvir e praticar. Então, por exemplo, alguém, você está amargurado, né? Está se sentindo rejeitado. O que tu tem que fazer? O que a palavra diz que tu tem que fazer? Perdoar. Eu tenho que colocar em prática o perdão. Eu tenho que ir na pessoa com a qual eu estou amargurada, confessar que eu estou amargurada e pedir perdão pela amargura, né? Porque se eu não faço isso, se eu sei e eu não faço, eu fico me engano. Eu continuo com as trevas dentro de mim. Né? Eu estou alimentando as trevas, eu estou dando, né, alimento para ela, entrando em concordância com ela. Né? Agora, se eu pratico a palavra, eu me livro das trevas, eu me liberto das trevas e do engano. Né? Versículo 25. Diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Então, eu tenho que prestar atenção na palavra, porque ela é perfeita e ela me liberta, né? Essa lei me liberta. Mas eu tenho que considerar e dizer assim, e nela persevera. Então, eu tenho que colocar em prática, né? Então, diz assim, ó, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Quer dizer, não é só ouvir, é ouvir e operar, praticar, né? Então, diz assim, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o processo é meditar na palavra, ouvir a palavra, conhecer e praticar, porque quando eu coloco em prática, diz ali, eu sou bem-aventurado naquilo que eu vou realizar. Amém? Então, se eu quero ser bem-sucedido, ser bem-aventurado, eu tenho que ouvir, conhecer e praticar. Né? Que aí eu vou ser mais do que feliz, vou ser bem-aventurado naquilo que eu realizar. Né? Então, a necessidade que nós temos, né, é de colocar em prática. Né? E lá também, em 1 João, diz algo bem importante também. Vamos fazer 1 João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Então, diz assim, ó, filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, a palavra, né, é justo, assim como ele é justo. Cristo, né? Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, aquilo que eu pratico é aquilo que eu me torno. Se eu praticar a justiça, eu sou filho de Deus. Agora, se eu praticar o pecado, diz aqui, eu estou procedendo do diabo, estou vivendo como filho do diabo, né? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, que nós não vamos, né, pecar. Quer dizer que nós não vamos viver pecando, continuar a vida de pecado. Nós temos que nos erramos, voltamos para Deus, nos arrependemos, confessamos o pecado e abandonamos o pecado. Né? Então, aqui diz assim, ó, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, naquelas horas que eu sou fraca, eu tenho que pedir para o Filho de Deus, que veio para destruir as obras do diabo. Então, eu tenho que clamar para Cristo, para ele me fortalecer. Né? Vamos ler o 9 também. Diz assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Quer dizer, não é
constante. Eu posso até errar de vez em quando, mas eu vou me arrepender e eu vou mudar de novo, vou voltar para Deus de novo, vou me arrepender, né? Pois o que permanece nele é a divina semente, a semente que é o Cristo, já está dentro do meu coração, né? Está na minha mente, tá na minha, no meu interior, né? No meu espírito. Só eu tenho que liberar para poder agir na minha alma, nos meus pensamentos, na minha vontade, nas minhas emoções. Eu tenho que entrar em concordância com o espírito e rejeitar os desejos da carne, né? Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, né? Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, aqui tem duas coisas que faz a diferença entre quem é filho de Deus e quem não é. A prática da justiça. Quem pratica a justiça é filho de Deus. Quem está na prática da palavra, não quer dizer que a gente não vai errar. Quer dizer que no dia a dia tu tem que estar na constância da prática da palavra. Tu tem que estar todos os dias procurando praticar a palavra, né? Agora, aquele que não pratica não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Então, amar ao irmão é o que vai fazer a diferença, né? Entre eu ser filho de Deus ou eu ser filho do diabo. O diabo não ama os irmãos, as pessoas, né? Ele quer usar as pessoas, ele quer destruir, roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Então, eu tenho que seguir o Cristo, né? Eu tenho que estar seguindo o meu mestre, aquele que disse, né? Aquele que quiser ser meu discípulo, né? Negue-se a si mesmo, quer dizer, nega a prática do pecado, né? Nega a natureza pecaminosa, rejeita ela. Se tu tá fraco, eu te ajudo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que quer dizer isso? Toma a vontade de Deus. Pratica o que Deus quer, mesmo que doa, mesmo que tu sofra, mesmo que tu no momento aquilo parece que é difícil, né? Mas escolhe por Deus, né? E aí tu vai ser vitorioso, né? Então nós precisamos escolher praticar a justiça, né? E amar as pessoas. Então, rejeitar, né, a rejeição, a rebelião, a justiça própria, o julgamento, tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos irmãos, amém, irmãos? Então, nós vamos estar, né, manifestando o nosso Pai, que é Deus, amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar que nós estamos também com o seminário sobre o perdão, né? O perdão é a escolha, tem mais uma mensagem. A quinta mensagem, ela aborda também esse tema aí, que é a prisão emocional, né? Convido vocês a assistir, já está no nosso canal aqui do YouTube, né? E lembro também que fim de semana tem encontro em São Paulo, né? São Paulo, no sábado às 14h30, né? E começa a ter um culto de recepção na sexta-feira, amém? E também pedir sempre para os irmãos, de repente está assistindo pela primeira vez essa mensagem, tu gostou, né? Inscreve no canal, nós estamos com a campanha de inscritos, estamos com 92, a gente quer chegar, nossa primeira meta é 100, né, irmão? Falta 8. Vamos orar para que logo tenha os 8 aí, fechou a primeira meta, 100. Depois vamos ver a próxima meta aí, né? Então, não esqueça, tu assistiu a mensagem, gostou? Te inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Tu vai ajudar que essa mensagem vá para mais pessoas, vá mais longe, né? Aqui nós procuramos sempre pregar o evangelho do reino, a palavra sem fermento, né? Então a palavra diz assim lá em Mateus 24, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, né? Para testemunho a todas as nações, então virá o fim, né?
Então, a importância da pregação do Evangelho do Reino. Amém? Mas então, estamos chegando hoje ao final. Lembramos que amanhã tem grupo familiar, né? No caso da Dona Preta, é um grupo híbrido. Você pode participar também. É a Dona Francinete, né? O apelido dela é Dona Preta. Amém? Se ela da Francinete, tá? Ninguém conhece, né, irmão? Mas então, amanhã às 15 horas, né? E o grupo é híbrido. Tu pode participar também pela internet. Amém? E na quarta-feira nós voltamos aqui no mesmo horário, 19 horas. De para nós, então, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na tua presença, Pai, clamamos, Senhor, que tu venha estar guardando a vida, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que assistiram essa live, Senhor, de todos aqueles que ainda vão ouvir, ainda vão assistir, Senhor, que tu possa estar nos limpando, Senhor, que tu possa estar nos libertando. Todos aqueles que acolherem a palavra, Senhor, implantada, Senhor, possam ser libertos, possam ser salvos, possam ser restaurados na alma, Senhor, em nome de Jesus, se libertar, Senhor, de tudo aquilo que é caído, Senhor, do medo, da ira, da angústia, da depressão, da ansiedade. Ó, Senhor Jesus, que tu venha estar nos libertando, Senhor, das trevas, Senhor. Vencendo, Senhor Jesus, as trevas com a luz, Senhor. Te louvamos já e te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Completa a tua obra em cada um de nós. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmã Luzia, Elizabeth, Sullivan, Marcos, a irmã Francinete. E tem mais um irmão, acho que José também, né? Deus abençoe e retornamos amanhã, irmãos.